Olá, meus amigos, vamos dar início ao nosso segundo videozinho. No encontro passado, nós estávamos falando sobre sujeito, uma das 12 funções sintáticas, ok? Nós vimos que um sujeito pode ser determinado ou indeterminado. Nós vimos um caso de tornar o sujeito indeterminado, que é colocando o verbo na terceira pessoa do plural. Nós vimos que um sujeito pode ser simples ou composto, depende do número de núcleos, ok? Se há 2 ou mais núcleos no sujeito, sujeito composto. Um único núcleo, sujeito simples. Agora, será que todo verbo tem sujeito? Será que basta chegar ao verbo, perguntar o que ou quem, e o sujeito aparece? Turma, nem todo verbo tem sujeito. Há verbos sem sujeito. Agora, esses verbos sem sujeito, pessoal, eles devem ser memorizados. Você precisa saber quem são eles. Porque a regra é, verbo tem sujeito, pergunta o que ou quem e acha o sujeito. Em caráter excepcional, alguns verbos não o possuem. Então a gente precisa saber exatamente quem são os verbos sem sujeito. Por isso, nós vamos ao quadro para registrá-los. Tudo bem? Vamos lá então. Põe lá. Verbos sem sujeito, turma. Verbos sem sujeito. Bom, primeira coisa que eu já adianto para vocês, esses verbos sem sujeito que vocês têm que decorar, são chamados, galera, de verbos impessoais, tá? Verbos sem sujeito são chamados de verbos impessoais. Então, se eu perguntar para você, o que é um verbo impessoal? É verbo sem sujeito. O que é verbo pessoal? É o verbo que tem sujeito. Tá legal? E quem são estes verbos impessoais? Então, tá aqui, ó. Vamos combinar aqui já de gravar esses caras. Primeiro, verbo haver, não sempre, nos sentidos de existir, acontecer e indicando tempo decorrido. Verbo haver nos sentidos A, B e C. Nos sentidos de existir, acontecer, indicando tempo decorrido. 2. Quem mais não tem sujeito? O verbo fazer, indicando tempo, e os verbos que indicam fenômenos da natureza, tá? Então, verbo haver nos sentidos de existir, acontecer, tempo decorrido, verbo fazer indicando tempo e verbos que indicam fenômenos da natureza. Esses caras não possuem sujeito. São chamados de verbos impessoais. E Deus se diz, tudo bem, mas como isso cai em prova? Por que isso me interessa no nosso estudo? Pelo seguinte, os verbos impessoais, galera, eles têm uma característica importantíssima. Eles ficam sempre no singular, independentemente do resto da oração. Sempre no singular. Vamos lá dar uma olhadinha. Olha só. Então, uma coisa eu já sei, que os verbos sem sujeito, ou seja, os verbos impessoais, eles ficam sempre no singular, independentemente do resto da oração. Quer ver uma coisa? Olha, pessoal,
Se você quiser, acompanhe a telinha aí que eu vou direcionando para onde você deve olhar. Uma chance existirá, uma chance haverá. Vamos analisar aqui o verbo haver no sentido de existir. Tá legal? Então eu vou olhar para você e você me ajuda. Uma chance haverá, duas chances haverá, três chances haverá. Se alguém disse duas chances haverão, equivocou-se. Por quê? Verbo haver, no sentido de existir, é verbo impessoal, fica no singular. Certo, galera? Então esse que é o mecanismo. Olha aqui, ó. Olha só. Como é que a gente tem que pensar? Olha só. Assim, ó. Acompanha o verdinho aí, ó. Verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal, fica no singular. Tá? Então não esqueça mais, é o verbo haver no sentido de existir, é verbo impessoal, fica no singular. Tá aí, galera. Certo? Beleza. Vamos agora ver aqui, ó. Uma guerra aconteceu naquele país. Uma guerra houve naquele país. Vamos utilizar o verbo haver no sentido de acontecer, que, como você sabe, também é verbo impessoal. Então vamos lá. Uma guerra houve naquele país. Duas guerras houve naquele país. Muitos conflitos houve naquele país. Seu verbo haver, no sentido de acontecer, é verbo impessoal, fica no singular. Está claro isso, galera? Beleza? Então jamais diga, houveram muitas guerras que assolaram a economia do país nos últimos anos. Que houveram muitas guerras, bicho? Esse é o verbo haver no sentido de acontecer. É verbo impessoal, fica no singular. Houve muitas guerras que assolaram a economia do país nos últimos anos. Belezinha, galera? Tranquilinhos? Joia! Veja isso aqui então, vamos lá, continua. Verbo haver indicando tempo decorrido. Então se eu digo assim, olha, verbo haver indicando tempo decorrido. Se eu falo que a aula começou há 10 minutos, a aula começou há 10 minutos, qual que é o a que eu vou utilizar? Bom, se 10 minutos se passaram, se se trata de tempo decorrido, vai ser o a do verbo haver, né? Verbo haver indicando tempo decorrido. E o a do verbo haver é a com H e acento, a com H e acento. Belezinha? Agora veja que por ser impessoal, ele fica sempre no singular. Olha só, a aula começou há 1 minuto. Há 2 minutos, há 3 minutos, há 4 minutos, e assim por diante. Se é verbo impessoal, fica no singular. Belezinha, galera? Maravilha, então. Então a gente viu o quê? Que verbo haver, no sentido de existir, acontecer, tempo decorrido, é verbo impessoal, ou seja, não tem sujeito e por isso fica no singular, independentemente do resto da oração. Dá uma olhada aqui no verbo fazer, ó, indicando o tempo. Verbo fazer indicando o tempo, como é que a gente deve fazer? Vamos lá. 1 dia faz que não nos vemos, 2 dias faz que não nos vemos, muitos séculos faz que aquele fato aconteceu. Se é o verbo fazer indicando o tempo, é verbo impessoal, fica no singular. Tá legal, pessoal? Belezinha? Maravilha! E os verbos que indicam fenômenos da natureza, só veja ali o item 3, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Chover, anoitecer, nevar, trovejar, amanhecer. Se são verbos que indicam fenômenos da natureza, são verbos impessoais, não tem sujeito. Sempre ficam no singular.
Se estiverem no seu sentido real denotativo, sempre no singular. Tá ok? Então vamos ler lá comigo, pessoal. Quais são os verbos sem sujeito? Vamos só limpar aqui as anotações. Vai lá. Verbo haver, nos sentidos de existir, acontecer, tempo decorrido. Verbo fazer, indicando tempo, e verbos que indicam fenômenos da natureza. São chamados de verbos impessoais e ficam sempre no singular. Tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os verbos existir e acontecer estão na lista de verbos impessoais? Não. Quem está na lista de verbos impessoais é o verbo haver, nos sentidos de existir e acontecer. É o verbo haver nos sentidos A e B. Então que fique bem claro que os verbos existir e acontecer são verbos pessoais. Eles têm sujeito sim. E vão para o plural sim, se o sujeito estiver no plural. Porque se o cara tem sujeito, ele concorda com o sujeito. É a chamada concordância verbal. Certo? Vamos ver como isso acontece. Vamos comigo lá. Olha só. De novo, galera, me ajuda nessa brincadeira aqui, ó. Uma guerra houve naquele país, duas guerras houve naquele país. Mas agora, uma guerra existiu naquele país e duas guerras existiram naquele país. O verbo existir tem sujeito sim e vai para o plural sim se o sujeito estiver no plural. Tá ok? Beleza? Joia! Me ajuda aqui agora, ó. Uma chance haverá, duas chances haverá. Uma chance existirá e duas chances existirão. Tá legal, galera? E o verbo acontecer é a mesma coisa, né? Olha aqui, uma guerra houve naquele país, duas guerras houve naquele país, mas uma guerra aconteceu naquele país e duas guerras aconteceram naquele país. Resumindo, o verbo haver nos sentidos A e B é verbo impessoal, fica no singular. Mas os verbos existir e acontecer são verbos pessoais, têm sujeito e concordam com o sujeito. Belezinha? Então tá jóia. Galera, uma questão interessante aqui que a gente deve frisar, é a questão dos verbos impessoais em locuções verbais. Em locuções verbais. Como que isso acontece? Tá? Qual a influência do verbo impessoal dentro de uma locução? Vamos ver isso, galera? Então me acompanhe, venha ao quadro e fique atento àquilo que eu estou falando para vocês. Tá bom? Vamos lá! Olha só então, galera. Eu digo assim, olha. Devem haver outras chances. Devem haver outras chances. Dá uma olhada no devem haver. Olha aqui, ó. Devem haver. Vejam que há dois verbos numa mesma estrutura. Verbo dever, verbo haver. Quando nós temos dois ou mais verbos numa mesma estrutura, galera, nós temos o que a gente chama de locução verbal. Nós temos o que a gente chama de locução verbal. Então, dois ou mais verbos numa mesma estrutura, como é que é o nome disso? Locução verbal. Tá, joia? O primeiro verbo da locução é chamado de verbo auxiliar.
auxiliar. Está aqui, ó, devem é o verbo auxiliar. O último verbo da locução é chamado de verbo principal. Está aqui, ó. Então você sempre vai pensar assim, né? Ó, verbo auxiliar e verbo principal é locução verbal. Verbo auxiliar e verbo principal é locução verbal. Agora, numa locução, para quem que você deve olhar? Para o verbo auxiliar ou para o verbo principal? Para o verbo principal. Olha só, é ele, o verbo principal, que vai te dar todas as características da locução. Se ela pede complemento, se não pede complemento, se é uma locução pessoal, com sujeito, ou impessoal, sem sujeito. É o verbo principal que vai te dizer isso. As características do verbo principal serão projetadas para toda a locução. Ok? Então vamos olhar para o verbo principal, vamos ver o que vai dar lá? Vamos lá. Olha para o verbo principal. Quem é o verbo principal? Veja que o verbo principal é o verbo haver no sentido de existir. Devem haver, devem existir outras chances. E o verbo haver no sentido de existir, moçada, como vocês muito bem sabem, ele é um verbo impessoal. Ou seja, não tem sujeito. E o que é que isso quer dizer? Que ele transmite impessoalidade para a locução como um todo. Quer dizer que toda locução vai ser impessoal. E como consequência, olha só, olha para o teu quadro, toda locução fica no singular. Portanto, o adequado à norma padrão seria deve haver outras chances. Certo? Deve haver outras chances. Qual foi o meu raciocínio aqui, moçada? Olha, eu vou rabiscar, depois eu apago. Olha, se o verbo principal é verbo impessoal, a locução verbal fica no singular, por não ter sujeito, por não ter sujeito. Claro. Se o verbo principal é verbo impessoal, toda locução vai ser impessoal. Toda locução vai ser sem sujeito. Por isso que ela fica no singular. Tá claro? Belezinha? Legal, galera. Tá aí, ó. Agora, cuidado com uma coisa. Cuidado com uma coisa. Olha isso aqui, ó. Vou colocar nesse cantinho aqui do nosso quadro. Devem existir outras chances. Olha só, devem existir outras chances. E eu pergunto, será que esta construção, será que esta oração, ela está de acordo com a norma culta da língua portuguesa? O que vocês acham? Vamos ver aqui, ó, passo a passo, né? Nesse curso a gente tem que caminhar devagar, galera. Tá? Justamente essa a proposta do curso completo, vai do básico ao avançado. Então vamos lá, devem existir outras chances. Se eu tenho dois verbos numa mesma estrutura, eu tenho uma locução verbal. E qual que é a brincadeira? Verbo auxiliar e verbo principal é locução verbal. O primeiro verbinho aqui é o verbo auxiliar. O último verbo, o verbo principal. E para quem que você vai olhar? Para o verbo principal. O verbo principal é o verbo existir. Eu acho que ficou bem claro que o verbo existir é um verbo pessoal. Ou seja, tem sujeito sim. E a regra é, se tem sujeito, vá buscar o sujeito para fazer a concordância. Singular com singular, plural com plural. Certo? Vá buscar o sujeito para fazer a concordância. E como é que você faz para achar o sujeito? Vai até o verbo ou até a locução e pergunta o que ou quem. Vamos lá então.
Vamos nessa. Ô, locução, vou perguntar o que? O quem para achar o sujeito? O que deve existir? Outras chances. Está aqui o sujeito. Está aqui o sujeito. E se o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Outras chances, no plural, devem existir. Claro, fiz a concordância. Se o sujeito está no plural, o verbo, locução, vai para o plural para que se faça a concordância verbal. Para que se faça a concordância. A devida concordância entre o sujeito e o verbo. Tá claro isso, galera? Então, olhe, que fique bem claro esse esquema aí. Se o verbo principal é verbo impessoal, a locução verbal fica no singular, por não ter sujeito. Agora, se o verbo principal é um verbo, entre aspas, normal, pessoal, com sujeito, vá buscar o sujeito para fazer a concordância. Tá aí a regra, tá aí o nosso esquema. Beleza, moçada? Tranquilinhos? Tá legal? Então tá bom. E agora? O que é que a gente vai fazer? Nós falamos até agora um pouquinho sobre esta função sintática chamada sujeito. Mas está na hora da gente começar a trazer mais estruturas para essa brincadeira. Já no início. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vem comigo aqui, vamos montar um raciocínio. Tá aqui. Pessoal, olha a estrutura básica de uma oração. Ela é formada de sujeito. Sujeito pede o quê? Você sabe muito bem que sujeito pede verbo, né? Sujeito pede verbo. E muitos verbos, nem todos, mas muitos verbos pedem o quê? Complemento. Então, essa é a estrutura básica de uma oração. Sujeito que pede verbo, e verbo que muitas vezes pede o quê? Complemento. Então, olha só, os complementos verbais dividem-se em objeto direto e objeto indireto. Então, pessoal, até agora o que é que a gente fez? Nós analisamos a relação do verbo com o seu o quê? Sujeito. E aqui nós enfatizamos justamente os verbos sem sujeito, que são os verbos impessoais. Só que agora, para continuar o nosso papo, é legal a gente ver o outro lado da moeda, que é a relação do verbo com o seu o quê? Complemento. Ou seja, a relação do verbo com o seu objeto direto e do verbo com o seu objeto indireto. Certo, galera? Belezinha? Então, é por isso que neste momento eu vou abrir uma telinha nova para a gente falar deles, dos complementos verbais, que se subdividem em objeto direto e objeto indireto. Aí a gente tem uma noção por todos os lados da estrutura básica da oração, sujeito, verbo e complemento. Tá ok? Então vamos lá, pessoal, coloca aí no seu super caderno complementos verbais. Vamos lá então. Complementos verbais. Acabamos de dizer que os complementos verbais dividem-se basicamente em objeto direto e objeto
indireto, tá? Dividem-se basicamente em objeto direto e objeto indireto. O objeto direto, galera, é complemento de verbo sem preposição. E objeto indireto é complemento de verbo com preposição, né? Mas de repente vem você e diz assim: o Berg do céu, como que eu vou saber se é objeto direto, objeto indireto, se eu nem lembro quais são as preposições? Você tem que lembrar quais são as preposições, senão não tem jeito mesmo. Se você não lembra quais são elas, vai lembrar é agora. Então anota aí, galera, vamos colocar aí a listinha de preposição. Vamos lá? Listinha de preposições. Então coloca lá, preposições. Essas meninas aqui, ó, eu peço que os senhores decorem. Não adianta, não tem como escapar, você tem que saber quais são as preposições para, em muitos momentos do nosso curso, em muitas questões, conhecer a preposição é fundamental. Tá? Então vamos enumerá-las aqui. Vai lá. A, ante, após. Após que tem gente que tem isso de cor desde a quinta série, né? Desde a quinta série. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, opa, sobre, opa, vamos lá, de novo. Sobre, trás, tá aí, ó. Então, pessoal, essas meninas decorem. Quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Tem que decorar? Tem que decorar. E agora, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou mencionar aqui um verbo, e nós vamos ver se o complemento deste verbo é com ou sem preposição. Certo? A gente vai ter que definir se o complemento é objeto indireto ou objeto direto. Para isso, nós vamos colocar o verbo na fórmula do quem. Como assim, Berg? Fórmula do quem? Sabe aquela fórmula assim, ó? Quem quer alguma coisa. Quem precisa de alguma coisa. Quem se refere a alguma coisa. Quem, e assim vai. Então, toda vez que eu falar fórmula do quem, você já sabe o que fazer. Certo? Então, olhando para a nossa listinha de preposições, vamos colocar o verbo na fórmula do quem e definir o tipo de complemento que ele tem. Vamos nessa? Vamos lá então. Vem aqui comigo. Tum. Olha só. Olhando para a listinha de preposições. Verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa. Viu a listinha ali das preposições? Pergunto aos senhores, se quem se refere a alguma coisa? Ou quem se refere a alguém? O que é que se conclui? Tem preposição no complemento do verbo referir-se? Sim. Se o complemento deste verbo é com preposição, só pode ser objeto indireto. Tá claro isso, galera? Belezinha? Verbo concordar. Vamos lá. Quem concorda
com alguma coisa. Se tem preposição no complemento, quer dizer que esse verbo pede objeto indireto como complemento. Tá vendo, pessoal? Não é complicado como muitos pensam. Olha só. Verbo precisar. Coloca na fórmula do quem. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Se tem preposição, objeto indireto. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Se tem preposição, objeto indireto. Agora, dá uma olhada no verbo ver. Verbo ver. Coloque na fórmula do quem. Quem vê, vê alguma coisa. Quem vê, vê alguém. E aí eu pergunto, alguém aqui mencionou preposição entre o verbo ver e o seu complemento? Não. Não. Se o verbo ver pede complemento sem preposição, ele pede um objeto o quê? Direto. Ele pede um objeto direto. Pega o verbo encontrar. Quem encontra, encontra alguém. Quem encontra, encontra alguma coisa. Com ou sem preposição? Sem. Quer dizer que este verbo encontrar pede objeto direto. Certo, galera? Agora, para a gente fechar, vou dar uma dica aqui. Tá? Vou dar uma dica bem legal aqui para vocês, para fechar esse videozinho. Vamos lá no quadro, vamos lá. Queria que vocês gravassem, eu não vou nem mudar de tela, galera, não quero mudar de tela. Tá? Para que fique tudo aqui, registradinho o que eu vou falar nesta tela. Sempre que o verbo perguntar o que ou quem, na busca de seu complemento, sempre que um verbo perguntar o que ou quem, na busca de seu complemento, tá? Ele vai encontrar um complemento sem preposição. Ele vai encontrar um complemento sem preposição, que no caso dos complementos verbais vai ser um objeto o quê? Direto. Vai ser um objeto direto, tá? Só deixa eu melhorar um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho. Certo, galera? Então veja uma coisa aqui, ó. Olha o que eu vou dizer. Olha o que eu vou te dizer. Turma, sempre que o verbo precisa de um complemento, ele acaba fazendo uma perguntinha para encontrar esse complemento. Por exemplo, referir-se a que, concordar com que, precisar de que, ver o que. Agora, se essa perguntinha do verbo for o que, ou quem, tenha certeza de que o complemento é sem preposição, ou seja, objeto direto. Objeto direto. Meu, só pela perguntinha que vem do verbo, a gente já pode saber o tipo de complemento que ele tem. Se é objeto direto ou indireto. Quer ver? Para fechar, vem aqui, ó. Se eu falo assim, quer ver? Deixa eu pegar aqui uma linha mais grossa aqui, quer ver? Olha só. Referir-se a que? Veja a perguntinha do verbo. Concordar com que? Precisar de que? Pensar em que? Se são perguntas preposicionadas, pode saber que são respostas preposicionadas, objeto indireto. Agora, se eu falo assim, olha, ver o que, ver quem, pode saber, não tem preposição no complemento, é objeto direto. Certo, galera? Então, olha, verbo encontrar, só pela perguntinha eu já sei. Só pela perguntinha eu já sei. Veja aqui, ó. Quem encontrar o que? Encontrar quem?
se o verbo encontrar na busca de seu complemento, pergunta o que ou quem, tenha certeza de que o complemento vai ser objeto direto. Mas se tivesse preposição na pergunta, teria preposição na resposta, objeto indireto, né? Referir-se a que, precisar de que, concordar com que, discordar de que, e assim vai. Então, se eu perguntar para vocês quais são as perguntinhas sem preposição, o que ou quem? O que ou quem? Não tem preposição. Com base nisso que a gente falou agora, tá legal? Esses conhecimentos que a gente acabou de discutir aqui, de apresentar aqui, galera, serão essenciais para classificarmos os verbos em 5 tipos. VTD, VTI, VTDI, VI, VL, o que iniciaremos no próximo vídeo. Tá bom, galera? Isso aí, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!